Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema, né, gestão do tempo. Vocês devem estar se perguntando, porque um canal de sustentabilidade, né, vai abordar um assunto da área de administração que é a gestão do tempo. Pois é, esse assunto surgiu, né, depois de ouvir muitas desculpas, né, das pessoas dizendo que não tem tempo quando a gente aborda a mudança de hábitos, né? As pessoas falam que não tem como separar os resíduos, que não tem tempo para lavar as embalagens para as cooperativas, não tem tempo para fazer a compostagem. Então, isso foi algo que eu fui absorvendo e pensando, mas será que essa é a razão mesmo da gente não fazer essas atividades, né? De ser mais sustentável porque a gente não tem tempo? E onde a sustentabilidade entra nisso tudo, né? Então, é uma questão simples, né? Vem comigo que eu vou explicar. Por acaso, eu dei aula de gestão de projetos e gestão do tempo era um dos temas, né, das minhas aulas. E realmente, se a gente não organiza a nossa agenda, né, a gente não tenta incorporar essas atividades, melhorar também aproveitar melhor o nosso tempo, a gente não consegue fazer tudo, né, o que a gente gostaria de fazer. E aí eu vou citar o trabalho da Laura Vanderkam, né, durante o vídeo. São 2 livros que eu me baseei para falar sobre gestão do tempo e outras fontes também. E tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte: não construímos a vida que queremos economizando tempo. Construímos a vida que queremos e o tempo se economiza por si só. Então, eu vou fazer um comentário agora, né, sobre o livro dela, I Know How She Does It, How Successful Women Make the Most of Their Time. Esse livro foi uma pesquisa que ela fez com várias mulheres, né, eram mulheres muito ocupadas, e ela foi fazendo um registro dessas atividades durante 1001 dias, né. Então, com a vida moderna que a gente leva, né, então a gente tem que se dividir entre a carreira. Algumas mulheres têm filhos para cuidar, têm trabalhos na comunidade, têm muitos compromissos, né, e outras responsabilidades. Então a ideia era entender como essas mulheres super ocupadas, né, organizavam sua rotina. E aí as mulheres foram registrando as suas atividades por uma semana em um diário. E aí a autora compilou, né, todo esse material para poder fazer o livro, né, sentou com elas, fez entrevistas para entender como que eram essas estratégias, né. E aí uma das mulheres que ela estudou, né, um dos casos bem interessantes, é que ela registrou no diário que ela tinha saído numa quarta-feira para um compromisso e quando ela voltou para casa, o reservatório de água quente que ficava no porão estourou, rompeu e alagou todo o pavimento. E aí quando ela chegou em casa, né, se deparou com aquela situação, ela tinha que agir imediatamente. Então no dia seguinte ela chamou o encanador para resolver, né, um problema. No outro dia veio a empresa de limpeza, o carpete, então ela foi resolvendo tudo e foi registrando todas essas atividades no diário. E aí, no final, todas essas atividades, né, ocuparam 7 horas da agenda dela, da semana. E aí é como se a gente tivesse necessidade de conseguir uma hora adicional por dia, né? Mas se eu perguntasse para você agora, né? Você tem 7 horas na semana para treinar para um triatlo? Você tem 7 horas para fazer um trabalho voluntário? Para fazer compostagem, né? A gente já falou aqui sobre compostagem e fazer uma horta, né? Com certeza a sua resposta vai ser: Verônica, você tá louca, né? Você não vê como eu estou ocupada aqui? Então o problema aqui, né, que eu quero chamar a atenção é que numa emergência, né, que nem esse do reservatório, né, que rompeu e o porão todo alagado, a pessoa ela tem que agir ali na hora, tem que arrumar tempo e resolver. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente entende que o tempo é elástico, a gente consegue acomodar várias atividades dentro dele. Então, a ideia é tratar os problemas como se fosse esse reservatório mesmo rompido, né, e resolver as coisas. Outra história legal também desse livro é que tinha uma mulher que era mais ocupada, né, que ela estava entrevistando. Não sou eu, tá? Ela tinha um pequeno negócio próprio com 12 pessoas aí na folha de pagamento. Ela cuidava de 6 crianças no tempo livre. E a autora queria saber como que ela dava conta de tudo, né?
E ela tentou marcar uma entrevista, né? A pessoa não estava disponível, ela pensou, lógico, né? Ela deve estar super ocupada e tal. Mas na verdade, naquele dia que ela tentou marcar a entrevista, a pessoa saiu pra dar uma caminhada, né? O dia tava lindo, era início da primavera, ela quis aproveitar a manhã, isso deixou a autora intrigada. Como assim, né? E aí quando ela conseguiu falar com a mulher explicou, olha, Laura, né, que é a autora do livro, tudo que faço, cada minuto que gasto é minha escolha, em vez de dizer eu não tenho tempo para fazer X, Y ou Z, ela dizia, eu não faço X, Y ou Z porque não são uma prioridade. Então, na verdade, o que a gente quer dizer aqui é que tanto a autora como eu mesmo, né, eu acredito muito nisso. A gente tem que substituir, né, essa frase, eu não tenho tempo, significa não é uma prioridade, na verdade é isso. Então, o tempo é uma escolha e algumas escolhas podem ter consequências ruins, né? Então, a gente precisa procurar preencher o nosso tempo com atividades que vão trazer qualidade de vida, que vão trazer bons momentos, experiências inesquecíveis, né? Uma dica que eu dou, que funciona muito comigo, e aliás, todo mundo que trabalha comigo acaba entrando nesses métodos também, que são os métodos de lista. Eu faço lista para tudo. E a autora, ela sugere uma lista um pouco diferente, né? Nesse formato de também a gente separar, não uma lista só voltada ao trabalho, mas às outras áreas da vida também. Então ela pede pra gente dividir, né? Pega um papel aí e separa em 3 colunas: carreira, relacionamentos, você mesmo. Na carreira a gente consegue preencher fácil, né? Porque a gente sabe as nossas metas, né, as atividades que a gente tem que fazer, então é uma coisa onde a gente quer chegar, né, todo mundo tem um pouco claro, assim, essa parte da carreira. Na parte de relacionamentos, ok, a gente, né, coloca ali também alguns itens, mas aí no você mesmo, né, a parte que a gente precisa cuidar de nós, a gente não tem tanta facilidade de preencher, tem um pouco de dificuldade. Então essa lista ela não precisa ser grande, na verdade são metas assim que você quer conseguir para o ano, né, para 2 anos, não tem problema, né? O importante é você estabelecer essas metas e traçar um plano, né, depois durante a semana como chegar até elas. Então 2 ou 3 itens em cada é suficiente. Então você vai depois se organizar, né, para conseguir desenvolver o que você precisa durante a semana para atingir essas metas. É essa a ideia. Eu sei que muitas pessoas, né, que tem criança para cuidar, pais para cuidar, outras questões, vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas eu vou mostrar alguns números para vocês, que aí já é um segundo livro da autora, que ela fala 168 hours, né? You have more time than you think. Então, o que é isso? Uma semana tem 168 horas, né? 24 vezes 7 são 168. É muito tempo. Se a gente trabalha, por exemplo, em turno integral, 40 horas na semana, né? Dorme 8 horas por dia, são 56 horas dormindo, né? Isso, fazendo as contas, vai sobrar 72 horas, né? Ainda é bastante tempo, 72 horas. Aí, tudo bem, vai, eu trabalho 10 horas por dia, você trabalha 50 horas por semana, sobram 62 horas para outras coisas. Não, Verônica, trabalho muito, você não tem noção, sou workaholic, trabalho mais de 60 horas por semana. Você tem certeza? Tá sendo bem produtivo essas horas? Verifica realmente como você divide o seu tempo. Eu sei que agora é um momento complicado, né, porque muitas pessoas estão fazendo home office, né, e a jornada, ela parece que aumentou um pouco, né, então a gente, com o home office, a gente se exige mais, né, tem que ter mais disciplina, o que observa é que as pessoas estão preocupadas, manter o emprego, lógico, né, e elas acabam se dedicando mais. Então o trabalho aumentou realmente, mas ainda tem esse tempo livre que a gente precisa, né, garantir que ele seja bem administrado. O fato é que para esse exercício eu preciso que vocês anotem o tempo, né, que vocês estão dedicando ao trabalho, para entenderem o que vai sobrar de tempo e se esse tempo poderia ser usado de uma forma melhor. Então, se você quer estudar para um exame, por exemplo, ou você quer aprender uma língua nova, ou tocar um instrumento, né, fazer um trabalho voluntário, fazer a composteira, né, a horta, né, aquilo que vocês já colocaram na lista, você pode, né? A gente já descobriu que o tempo ele não é problema, a gente tem tempo, né?
Só que a gente está dando prioridade, talvez, para tarefas que não são tão importantes, né? Que são consumidoras de tempo. Então, por exemplo, já ficar deletando e-mail no celular, ou muito tempo nas redes sociais, ou aquele tempo que a gente fica na frente da TV, né? Por aí vai. Então, esse tempo livre, ele precisa ser organizado também, da mesma maneira que você faz nas atividades de trabalho. Então, ao invés de ficar mexendo no celular, será que aquele livro que você quer ler faz um tempão, né? Não teria um espaço na sua agenda? São pequenos lotes de tempo também que você pode organizar. Às vezes 15 minutos de exercício, né? Por exemplo, físico que você coloca na sua rotina, 15 minutos de leitura. Então vai trabalhando esses 15 minutos. Esses minutos vão ser muito valiosos, né? Eles vão trazer muitos benefícios para você. É essa ideia. Essas pausas também são muito boas, né? Então, aproveitar uma pausa para fazer uma meditação, aqueles exercícios de concentração. Quem é religioso, né? Fazer uma pequena prece. Isso faz com que a nossa carga de estresse diminua, né? E você consiga desenvolver o resto das suas atividades naquele dia, né? Então, as dicas que eu vou dar, né? A minha ideia é que sobre tempo para vocês pensarem, né, em toda essa rotina e aí aproveita para incluir os hábitos sustentáveis, né? Pensar em outra perspectiva, né? Vai sobrar tempo aí para vocês organizarem os recicláveis, né? Fazerem essas atividades que a gente propõe no nosso canal. Então tem uma frase do Victor Hugo que ele fala: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando tempo. E aí tem vários mitos que eu queria comentar, né? Um dos mitos que as pessoas falam é que preferem que trabalham melhor sob pressão. Meu Deus, o que é isso, né? Na verdade, a gente parece que está justificando a preguiça, a procrastinação, né? Então, se a gente consegue concluir uma tarefa antes do tempo, a gente vai ter mais tempo livre, né? Pra gente trabalhar aquela coluna da lista que é para nós mesmos, né? Das atividades pessoais. Mas como que a gente controla melhor o nosso tempo, né? O primeiro passo é mensurar até onde você consegue controlar o seu tempo disponível atualmente. Então, mais uma frase do Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Todo mundo se conhece, né? Você sabe quais são seus pontos fracos, aonde você tá perdendo muito tempo, né? Se é a TV, enfim, essas distrações. Tenta ver o que realmente é importante. A gente sabe que a televisão, as informações, enfim, não são de qualidade, elas deixam a gente mais estressada ainda. Então veja o que tá realmente consumindo o seu tempo de uma forma não produtiva e que não traz benefícios para você. Enquanto a gente fala no campo profissional, né, a gestão do tempo ela faz muito sentido, porque a gente planeja as atividades, né, a gente consegue visualizar o que precisa ser feito, torna possível a gente controlar melhor as demandas, cumprir os horários, né, e os prazos com sucesso. Mas além do aspecto profissional, né, a gente também consegue utilizar essas mesmas metodologias na nossa vida pessoal também. E a gestão do tempo, ela possibilita muitas coisas, né? Então, por exemplo, antecipar atividades, definir qual é o grau de importância, né? O que é prioridade, focar, né, os esforços com maior efetividade, gerenciar melhor o estresse, né? Reagir com maior prontidão quando acontecer algo inesperado, aproveitar melhor o tempo também para a gente usar para as atividades pessoais, né, leituras, fazer reciclagem, compostagem, lazer, né, outras atividades. Bom, eu vou finalizar, né, a nossa hoje comentando algumas dicas, né, um resumo de alguns métodos de concentração e a organização das tarefas também. Eu já falei das listas, né? Essa é a minha primeira dica. Eu faço uma lista diária, no mês também eu marco todos os compromissos. E aí isso me ajuda muito, então dá para vocês fazerem essa lista, colocar no calendário. A segunda dica é definir um horário nobre. Então, por exemplo, algumas pessoas trabalham melhor de manhã, outras trabalham melhor à tarde ou à noite, enfim, você tem um período do dia que você produz mais, então aquele você deixa para suas atividades profissionais. Eu sou uma pessoa do dia, a parte da manhã para mim é o momento mais criativo, mais produtivo. Então a parte da manhã eu deixo para escrever, né? Normalmente eu marco reuniões à tarde, então eu prefiro a manhã para isso, para concentração. Você vai determinar, né, qual que é o seu melhor horário.
E tem muitos aplicativos que ajudam essas tarefas também, né? Tem o Trello, Evernote, então você consegue baixar esses aplicativos para gerenciar, né, as atividades, mandar os lembretes, isso ajuda também. E aí você deve colocar nessas listas também o prazo. Não adianta você escrever lá tudo que você tem para fazer e não cumprir, e não ver o que está atrasado, o que é prioridade. Então esses prazos também ajudam você ter um acompanhamento dessas atividades. E tem uma coisa que eu preciso falar antes de continuar com os métodos, né? Que são desperdiçadores de tempo, né? Aquelas atividades inúteis, né? Que acabam gerando mais estresse e a gente não consegue, né, lidar. Ou são geradas por nós mesmos, ou o ambiente que a gente está é que gera essas atividades. Os autogerados, né, normalmente são desorganização, isso atrapalha todo o andamento de qualquer trabalho. A procrastinação, né? Então, nossa, atividade é muito chata, vou empurrando, e então isso atrapalha também tudo. E a incapacidade de dizer não. Esses três são os principais. Tem outros também, né? Tem a pessoa que é perfeccionista ao extremo, ou que acaba se perdendo em conversas muito demoradas. Então essas coisas também atrapalham, mas esses três são os principais. Esses são os autogerados, né? A gente mesmo que gera. Para combater a organização, a gente precisa, principalmente nesse momento de home office, eu vou falar um negócio que todo mundo sabe, né? Que é organizar o espaço de trabalho, torná-lo bem iluminado, eficiente, né? Por exemplo, você perde objeto toda hora, então isso são dicas de que você tem que trabalhar melhor sua organização. O seu cantinho ali de home office, ele tá em ordem, né? Então isso ajuda. Na procrastinação, quando a gente não consegue entregar uma tarefa, a gente gera mais estresse e também aquele sentimento de culpa, de vergonha, né, da gente não ter terminado, não ter cumprido um compromisso. Quem já não passou por isso, né? Para não acontecer isso, né, o ideal é, naquelas listas mesmo que eu comentei, definir os prazos, né, para conclusão das tarefas. Adotar um sistema de recompensa também ajuda muito. Então, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, e eu ficava o final de semana inteiro trancada, eu saía à noite, por exemplo, para ir num cinema, num teatro, num jantar. Então, era a minha recompensa. Então, eu ficava até o último minuto ali me dedicando, estudando, mas eu sabia que eu ia ter umas horas de relaxamento. Então, isso é muito bom também. Mas se a gente não tem essa recompensa, aí o trabalho não é tão eficiente, aí de repente, né, você fala, eu tenho a madrugada toda, então eu vou fazer mais devagar mesmo, e não fica tão produtivo. Então essas recompensas, elas ajudam bastante. E também você pode combinar com alguém, né, ou seu marido, né, sua esposa, um amigo, irmão, enfim, combinar com alguém, ou até um parceiro de trabalho, né, que vá acompanhando as suas atividades, né, que puxe sua orelha, então alguém que possa te ajudar nesse sentido também é legal. E o terceiro, que é a incapacidade de dizer não, né, e eu acho que todo mundo passa por isso, aqui vai algumas dicas, né. A gente pode, na nossa resposta, sem ser bruto, né, dar uma resposta gentil, que não é um sim, né, mas que a gente não deixa a pessoa, ao invés de aceitar, a gente pode usar essas alternativas. Então, por exemplo, são frases prontas, né? Olha, eu posso aceitar, mas o trabalho que eu estou realizando agora vai sofrer uns atrasos, né? Sua demanda é mais importante, isso mais no ambiente de trabalho, né? Olha, eu adoraria atender o seu pedido, mas eu preciso primeiro terminar essa demanda. Agora eu não posso, desculpa, pois eu estou sem tempo, mas assim que eu estiver disponível, né? Então, se você puder esperar. Obrigado pela confiança, mas no momento eu estou impossibilitado de colocar mais uma demanda na agenda, desculpa. Então a gente consegue se esquivar, né, de algumas atividades que vão nos prejudicar mesmo, pela falta de capacidade mesmo de dizer não. Mas a gente precisa também se autopreservar, porque às vezes é uma bola de neve, né? A gente vai acumulando e não percebe. E sobre metodologia de trabalho,
tem várias ferramentas, né? Eu vou falar de 3 ferramentas, que é o GDT, o Scrum e o Pomodoro. O GDT, que é do inglês, né, Get Things Done, do David Allen, ele é muito parecido com a lista, né, que eu comentei, uma lista de pendências. Então você vai registrando ali as atividades, coloca um prazo, né, e um lembrete também para realizar aquela ação. Nessa metodologia, você vai colocar só realmente aquelas atividades que você não pode resolver ali no momento, né, que vale a pena colocar na lista para resolver depois. Coisas que surgiu no momento ali, responder um e-mail que vai demorar 2 minutos, nem vale a pena colocar nessa lista. Já responde, já tira a atividade da frente. Então registra mesmo só o que é importante. É a mesma coisa que eu comentei das listas. O problema é que a gente precisa ter alguns hábitos, né, para seguir esse método. Você precisa pegar todas essas informações para colocar nessa lista, ir processando e acompanhando essas listas, né? Quem, quando, quem vai fazer, quando vai fazer, e revisar e ir melhorando esse processo. Então, algo que depende de ter um pouco de disciplina. O Scrum, ele é uma metodologia bem conhecida, nem vou entrar muito no detalhe aqui. Ela é para gerenciar o tempo, mas para trabalhos em equipes, né? Então, por exemplo, quando é um projeto que tem risco, que você tem prazos, né? Então você precisa controlar bem as atividades, é utilizado esse tipo de metodologia. Tem aqueles ciclos, né? PDCAs, né? Plan, Do, Check e Action. E aí são pequenas atividades que você vai montando esses ciclos. Ele é fácil de entender, mas ele é difícil de implementar, né? Então necessita de bastante disciplina e também de um time bem articulado, né, que trabalhe bem em equipe. Então esse é um método bem utilizado nas empresas. E tem um outro método que é do Pomodoro, né, Francesco Cirillo. Ele iniciou esse método como se fosse uma técnica de estudo, de concentração, e eu oriento todos os meus alunos, eu falo muito desse método porque principalmente aquelas pessoas que são muito desligadas, que mexem no celular o tempo todo, utilizar esse método de concentração. Então, ele é bem fácil de implementar, você precisa só de um timer, e aí você marca lá, por exemplo, 25 minutos, 30 minutos de concentração. Durante aqueles 30 minutos, você não vai ver e-mail, não vai ver celular, não vai ver nenhuma mídia social, nada. E aí você vai trabalhando e tal. Quando terminar o tempo, você tem 5 minutos de descanso. Aí nesses 5 minutos você vai beber uma água, faz um café, responde um WhatsApp. Então você vai fazendo esses lotes de tempo e consegue se concentrar mais. Para quem tem muita dificuldade, eu realmente recomendo. Ele atrapalha um pouco a nossa zona de conforto, né? Porque no final você vai se restringir, né? A fazer algumas coisas. Mas depois que você se adapta, você tem esses momentos, né, de 5 minutos de relaxamento. E aí você não fica preocupado também com o tempo, porque você vai marcando ali no relógio. Então é algo que dá para fazer. Bom, o que eu tinha para falar, né, sobre gestão do tempo era exatamente isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que agora vocês consigam administrar melhor o tempo. Esse vídeo eu fiz também por todos que trabalham comigo, né? Mais para uma ajuda, tem uma pessoa aí muito especial que vai gostar. E a ideia é seguir essas dicas para que vocês consigam incorporar mais atividades, né, sustentáveis, mais hábitos saudáveis e consigam também tornar o mundo melhor aí com essas atividades também, essas mudanças de hábito. Essa é a ideia. Aí você consegue fazer coleta seletiva, né, aquele artesanato, compostagem, que a gente consiga ser mais eficiente, aproveitar mais o tempo, né, com atividades saudáveis, boas para você e boas para o meio ambiente. Então eu espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.